que a cultura popular, e no caso é o hip hop, a cultura da periferia, dos manos, das minas, não estão, por exemplo, na Paulista, não estão no Museu do MASP, no museu, na exposição do espaço de arte da Fiesp, né? Tem uma palavra que define muito o porquê que a cultura da periferia não chega nesses espaços, que ela se chama racismo, né? Tem uma grande parte de uma vertente racista mesmo, desses trabalhos não terem essa ascensão. Preconceito, né? Não só o racismo, mas e também tem uma grande falta de apoio do Estado, sabe? Do Estado, assim, governo federal, governo estadual e até mesmo a prefeitura, nesse sentido de fomentar para que esses trabalhos circulem. A gente vai ver que está dentro de um projeto, é um projeto político da classe dominante, das classes dominantes para as classes menos desenvolvidas ou menos favorecida, que é de colocá-la sempre como o sujeito subalterno. Mas o pior é que tudo que tem muito de cultura nesse país é levado pelas pessoas periféricas. São elas que conseguiram chegar lá, tipo, pra mim que toco instrumentos musicais e tal, orquestras, tem muita gente que é da periferia, tem até orquestras mesmo que cresceram dentro da periferia, tipo de Paraisópolis, de outras favelas por aí que tem esses projetos sociais maiores, ou então no Rio de Janeiro também, que tem projetos com Afrolata, um deles muito conhecido, e tem outros também que eu não me recordo agora o nome, mas só que tem até um grupo fora, que é de estrangeiro, né, que vem pra cá fazer esses projetos sociais também, que leva pra lá. Então, eu sei que tá crescendo, mas só que não é tão bem visto assim ainda quanto essa coisa que eu disse da pessoa de família maior e tal. E aí há uma desvalorização, porque é a cultura do pobre, do trabalho, do ex-escravo, porque a cultura ela tem na sua essência o espírito do questionamento, o espírito de desordem até. Eu digo de desordem mesmo, aquilo que não está de acordo a gente não pode obedecer, porque é um sistema classificatório, discriminatório. Os meios de comunicação têm um lado a defender, que não é o lado da periferia, mas é o lado do poder econômico e político vigente, etc., né? Então isso fica difícil. É uma luta, não vou dizer uma luta desleal, mas é uma luta muito grande. O Brasil tem um ideal do que é clássico, né? Do que é cultura, do que é bom e o que não é. Tipo, para determinados lugares ou coisa do tipo. Esse ano a gente está fazendo um trabalho de um artista muito conhecido, e ele fala um pouco sobre isso no trabalho dele, que ele é o Emicida, né? Então ele tem o álbum dele Amarelo, e ele apresenta esse álbum todo no Teatro Municipal de São Paulo, que é um lugar completamente elitizado e sempre era visto como foco de coisas clássicas, né? Concertos de balé e orquestras. Então você ter um show de rap que foi praticamente ocupado por pessoas de comunidades e favelas é um marco muito grande assim pra gente. Então tem que ter esse negócio da gente desconstruir esse ideal de o que é arte no Brasil. Acho que um primeiro movimento para que essa cultura da periferia, essa cultura da favela seja valorizada nesses espaços é que as pessoas estejam abertas para ver o trabalho que elas desenvolvem, sabe? Precisa de uma continuidade nisso daí, porque muitas vezes a gente vê apresentações esporádicas de artistas periféricos assim, mas é uma vez e acabou. Não existe um acompanhamento desse trabalho no sentido tipo, o ano que vem você desenvolve algo novo e apresenta aqui pra gente, sabe? Como se você tivesse interessado mesmo no trabalho que aqueles artistas estão fazendo, assim. Então, pra mim, basicamente, primordialmente é isso, assim, do interesse e da abertura de poder ter um contato com isso, assim, porque as pessoas, acho que elas subestimam muito o trabalho artístico e cultural que a periferia produz.
porque é pela formação política que o sujeito se impõe. Então, nas periferias, é louvável a iniciativa de algumas escolas e alguns professores, que a gente sabe, que trabalham com a análise, como tem que ser, uma análise crítica, sociológica, histórica, social, linguística, do sujeito se encontrar enquanto categoria. A sociedade precisa cada vez mais despertar para saber escolher os seus representantes e exigir, né? Seja qual for, quem for que esteja no poder, precisa exigir. Para isso, precisa da organização. Então, a consciência política, social, cultural, melhor, a consciência de classe, eu pertenço à cultura do trabalhador, pertenço à cultura do povo, à cultura popular. Que se a gente não for atrás, se a gente não bater de frente com os nossos opositores, se a gente não reivindicar os nossos direitos, ir atrás do que é nosso, a gente não vai ter essa coisa que a Anitta teve. Porque a Anitta também teve que bater de frente com muita gente, com muitos lugares, muitas instâncias. E aí, por que a gente vê uma pessoa ou outra, sabe? É como se fosse o espaço pra gente lá em cima fosse selecionado. E não pode ser assim. Tem que ter um espaço para quem quiser chegar lá em cima, sabe? Então, a mídia tem essa coisa, assim, de criar a ilusão de que todo mundo vai conseguir, mas sem perspectiva. Acho que não dá essa ideia de que as pessoas têm que reivindicar os direitos delas e bater de frente para a luta, porque a gente não consegue as coisas sem lutar, sem ir atrás. Porque, querendo ou não, a maioria da arte, da música é vista não pelo olho artístico, mas comerciável, que vende. Então, acho que por ser arte urbana, da periferia, não é visto como algo belo e que possa gerar lucro. E a partir deste lucro que não pode ser vindo, aí tem a descriminalização e tem essa ponte que separa, né? Para a gente entender que hoje a favela é a grande senzala, pode-se dizer, como fala a música. Mas também a favela pode ser uma ressignificação do quilombo, de resistência, de permanência, de encontrar outras saídas, independente do sistema. Porque a arte é uma grande ferramenta para libertar o sujeito. A arte provoca reflexão, provoca criticidade, provoca uma série de coisas. Então, eu acho que a gente primeiro tinha que desconstruir essa ideia que as pessoas têm de que a arte é só uma coisa. E não tudo na vida, sabe? Porque o fato da gente viver já é uma arte pra mim, assim. Então... Por que a cultura da periferia não ocupa os salões, os teatros, as exposições, os museus, etc. Por que ainda não faz isso? Porque existe uma cultura elitista que classifica e discrimina, e as políticas públicas não são políticas para a classe popular.